salve pessoal, beleza? Bom, a gente teve a estreia na TV agora, né? E antes eu tinha ido lá conferir como o canal estava, né? E aí eu vi uma pregação de um pastor que inclusive estava pregando coerentemente sobre Jesus, sobre a grandeza de Cristo, né? Ressaltando a humildade em cada um também para reconhecê-lo como Salvador. E foi interessante, mas aí agora a gente vê que tá entrando Lúcifer também lá, né? Fica até engraçado. Mas foi da hora, gostei bastante, acho que todo mundo da escola aí gostou bastante da programação e na expectativa do próximo também. Eu havia feito vídeo, né, um pouco antes, falando exatamente sobre essa questão dos evangélicos estarem sendo hipócritas muitas das vezes. E até alegrou meu coração ver esse pastor pregando a mensagem que deveria ser, né? Como eu disse, alguns ainda salvam, né? Salvam o rolê, vamos dizer assim. Mas esses mais conhecidos, como a gente vê bem aí, né? Os principais, que tem canais de TV também, programação na TV, eles pregam muito prosperidade, pregam satisfação do ego, ao invés da entrega que Cristo ensinou. E isso é bem chateante quando a gente olha para a Bíblia e fala, poxa, que pregação eles estão ouvindo? O que eles estão estudando? O que eles estão lendo? Fica difícil. E aí eu tinha separado, falei que ia botar no último post, acabei não colocando. O ChatGPT, ele colocou lá, né, compilou algumas 10 principais mensagens de Cristo ali, falas de Cristo, que são mais pesadas e que se os cristãos, os evangélicos, né, ouvissem, lessem separadamente e entendendo o que significa, veria que viver com Cristo ou viver para Cristo é bem diferente do que eles têm feito. Então, falei bastante disso no último vídeo e espero que o pessoal tenha entendido aí a mensagem e que a gente possa continuar nessa luta para compartilhar aí, fazer com que as pessoas acordem e se unam no mesmo propósito, na mesma missão. Como o mestre falou até na TV, reinar com Cristo agora já é possível através do eumerepresento.org. Todo mundo viu lá na programação, ficou bastante nítido a importância do eumerepresento.org, do Congresso Online, para que a gente possa mudar o cenário da nossa nação. Essa briga de direita e esquerda que muitas vezes eu falei também no TikTok e tudo mais, aprendi a ver com o mestre Bob também, porque quando você está em um processo, passa por alguns processos na vida, como eu disse também no último vídeo, todas as experiências da vida elas nos trazem dor ou alívio, né? E essa dor e alívio geram em nós uma perspectiva do próximo passo que a gente deva dar, né? E aí, com algumas coisas acontecendo na sociedade, automaticamente a sociedade se inclina para um dos dois lados. Aqueles que estão já saturados com a libertinagem e com aquela gana de prosperar, automaticamente se transformam na direita, mas defendem a falsa Israel de George Soros, que financia os dois lados, como também foi dito na programação. Enquanto a esquerda também, a gente pensa, cuida dos mais fracos, dos oprimidos, vamos dizer assim, né? E infelizmente deixa que a influência externa mexa com o comportamento das nossas crianças, com a cabeça das nossas crianças, para influenciar o comportamento delas. E a gente sabe que no fim das contas o que isso vai dar vai ser só mais separação, mais discórdia, mais desespero dentro da nossa nação. Então que estejamos ligados nisso e prestando atenção em tudo que acontece ao nosso redor no mundo, para a gente saber os passos que devemos dar, né? Às vezes eu também fico me perguntando por que os evangélicos não entendem esse momento atual, mas de fato é muito difícil ver um pastor pregar sobre Apocalipse, é muito difícil ver um cristão evangélico, ou que se diz cristão, interessado em escatologia, interessado em política, geopolítica. Assim eles entenderiam que esses processos que estavam escritos no Apocalipse já estão acontecendo agora. E os líderes mundiais estão se movendo, muitos deles fazem parte da mesma sociedade secreta, das mesmas reuniões, para controlar a gadaiada, né? É assim que eles consideram. Então, a maioria desses já nasceram com esse propósito, eu disse em outros vídeos, né? Se você for ver um canal muito interessante que tem dado perspectiva binária sobre essa questão que está acontecendo, é o Daniel Lopes. Ele vai lá, estuda, lê os livros, e ele tem dito que, apesar de dezenas de teorias da conspiração sobre o Trump, ele nasceu já basicamente com esse propósito, que seus antepassados também já faziam, já influenciavam no sistema através do capital financeiro, ou através de influência política e tudo mais. Não só ele, como o próprio filho e outros também, outros líderes, né? Então quando você vai ver a origem aí desses caras, a origem do Trump, do Elon Musk, ou de outros, né, do Putin, etc., dessa galera, você vê que eles já foram treinados para a missão deles desde o início da vida deles, basicamente. E eles vivem esse propósito desde então, para agora eles estarem fazendo o que estão fazendo. E aí a gente precisa ficar à mercê disso, num Brasil tão rico que a gente tem. Se a gente se une, eles passam o apocalipse sozinho.
E a gente, como Cristo prometeu, estaríamos salvos aqui. Aqueles que já estão unidos na missão têm seu lugarzinho para se esconder caso de momento de crise, né? Com água, comida e abrigo. E proteção também. Então nós chamamos a todos para se unirem nessa missão, para entender um pouco mais do que o nosso trabalho, o que a gente realmente está fazendo, qual o nosso propósito, nosso objetivo, e ver ler os livros do mestre, né? Ver nossos canais, o site, e vão perceber que a gente está com uma pureza no coração, com a vontade realmente de fazer o nosso Brasil ser de novo, ou ser aquilo que ele deveria ser, que é o país mais rico do mundo, próspero, e que a nossa pureza, nosso sofrimento tenha valor agora para que a gente possa ajudar outros a entenderem também os processos da consciência, entender também por que elas sentem o que sentem. E a gente, sabendo já da quinta dimensão, sabendo já dos momentos, que os momentos são vivos, são eternos, que eles passam por nós e nós por eles. Então, que a gente está fazendo uma troca com a realidade, e essa troca de forma coerente, conforme ela mesma nos ensina, certamente vai nos levar a lugares melhores. A maioria das pessoas, dos evangélicos hoje, por exemplo, que deveriam reconhecer a Cristo quando ele voltasse, estão preocupados, mais uma vez, com prosperidade, casa, carro, apartamento, como dizia Hélio Couto. E, infelizmente, com isso eles não conseguem sintonizar e compreender a grandeza da volta de Cristo. Como eu havia perguntado também na última live, no último vídeo, o que as pessoas querem, o que elas estão esperando, o que realmente hoje importa para cada um. A gente sabe que tudo passa, e essas vontades que cada um tem, todos tiveram em algum momento, ou têm também. O alívio chama todo mundo, mas alguns entenderam a mensagem de Cristo e renunciam a esse alívio para construir primeiro um lugar onde esse alívio possa existir de verdade, sem que o próximo fique na dor para você estar no alívio. Onde possamos compartilhar nossas dores quando necessário, mas que também compartilharemos nossas alegrias. E com isso viveremos como um corpo, realmente como um corpo. E o corpo, a gente sabe que quando há alguma coisa de errado ou que não presta, ele lança fora. Foi o que Cristo ensinou lá atrás também. E aí a gente vê as pessoas que estão se somando, células novas chegando cada vez mais, se somando a essa missão. E alguns que ainda estão em um momento fora dessa purificação, acaba se afastando. Mas recicla, faz parte da vida, entende o processo, e quando se torna célula de novo, jamais vai querer sair desse corpo. A gente chama o Bob, né, há uma década já trabalhando nisso, e há 7 anos a gente está junto nessa missão, o site acontecendo, e agora a gente está conseguindo chegar em mais lares, em mais pessoas, e que essas pessoas tenham o coração puro, que cada um possa ajudar os seus familiares a ter um coração puro para entender a missão, entender esses processos paradoxais que a gente tanto fala e acaba participando na vida durante esse processo, entendendo, né, quando passa por esse processo, porque quando eles passam, alguns, né, que têm fé em Cristo, confiam em Cristo e estão salvos, mas alguns só querem seguir aquilo que chama pro alívio, né? Então, eu acho que era isso, algumas coisas que eu queria falar, e lembrar que a gente tem que vigiar e orar todos os dias, ficar atento às coisas que estão acontecendo. A gente está no momento próximo de que a Bíblia falava, né? Subam para as montanhas, entrem nas cavernas, e ainda assim as pessoas procurarão a morte e não encontrarão, porque o alívio que elas quererão ter só vai ser a morte diante de tanta esquizofrenia e tanta angústia. Porque aquele momento da morte, aquela agonia profunda ali na hora de virar a chave, ele vai estar pertinente em cada canto que você olha. Para onde você olhar, você vai ver esse momento vivo ali. Ele vai estar vivo na agonia, essa agonia vai estar viva em muitas pessoas, em muitas vidas, em muitos lugares. E a gente, para evitar isso, convida a todos a se unir nessa missão, se unir no eumerepresento.org e conseguirmos juntos salvar aí a nossa nação dessa escravidão que o Império faz. E agora a gente sabe que está cada vez mais fácil até de falar, né? Porque os movimentos políticos globais aí estão indicando exatamente aquilo que a gente já fala há muito tempo, que o mestre já nos ensinou há muito tempo. Então está cada vez mais fácil falar de George Soros, cada vez mais fácil denunciar a falsa Israel, está cada vez mais fácil entender os Estados Unidos como um império que prega democracia, mas é mais tirano do que qualquer outro, que fizeram todas as guerras desde um século atrás para cá. As pessoas vão conseguir descobrir, entender que o Titanic foi proposital, e lá estavam os bilionários que atrapalhariam o JP Morgan juntos, né, com os Rockefeller, construírem esse império através de um dinheiro sem lastro, que é o dólar. Em 1912 o Titanic afundou, em 1913 criação da Reserva Federal com a foto do JP Morgan lá. E desde então a gente é escravizado, manipulado, todos os países que eles podem influenciar e entrar, eles influenciam. E como eles têm a língua e a moeda, né,
principal do mundo, eles também conseguem os recursos necessários e conhecendo, né, o que eles conhecem também de Cabala, entendendo de perspectiva, nos lançam através de músicas, novelas, filmes, desenho, mais uma vez repetindo, eu falei no último vídeo também, nos lançam tudo isso que a gente viveu a vida toda, ouvindo, escutando e assistindo. Isso influenciou a nossa vida sem a gente perceber. Muitas das coisas que eles ensinavam a gente a fazer, que nos instigaram a fazer, nem era vontade nossa a fazer, nem seria. Como, por exemplo, o brasileiro, ele tem a humildade, ele tem a humildade de saber que, apesar de ser rico, a gente não deveria ter competição entre nós, para nada. Se cada um entregar aquilo que tem, vai tirar o que precisa e vai sobrar muita coisa para a gente dividir entre nós de novo. É infinito, é infinita as nossas riquezas. E a gente acaba se atropelando e não aproveitando, porque enquanto a gente está brigando aqui, direita e esquerda está brigando, eles continuam com aquela mangueira sugando, né, a nossa energia vital, a energia do nosso trabalho, do esforço das pessoas que nós amamos, da nossa dedicação, do nosso sofrimento, e colhendo lá seus alívios com as suas mansões, com os seus prazeres infinitos que eles criam, já sem perspectiva também. Então que cada um possa botar a mão na cabeça aí, lembrar que tem pessoas que você ama que precisam também dessa verdade, precisam se unir nesse Eu Me Represento.org ao menos. Eu acho que não custa nada indicar para todo mundo que você puder o Eu Me Represento.org e somar aí essa missão, ajudar a missão também aqui acontecer, e aí juntos desfrutaremos daquilo que tanto queríamos, só que dessa vez certamente vai ser de forma coerente, coesa, onde a gente não vai esquecer de nenhum irmão enquanto a gente estiver prestes a ter o alívio, para que ele possa ter o alívio conosco. E quando estiver sobrando em nós, a gente doar vida, alívio para aqueles que precisam também. É isso, pessoal, tamo junto, até o próximo, luz para nós.